Vamos lá. Lá. Abre a tua Bíblia. Deixa eu primeiro orar aqui. Unge a tua cabeça. É, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que esse óleo seja aplicado na cabeça dos teus filhos. E à medida, Senhor, que os teus filhos vão sendo ministrados pela tua palavra, nós pedimos que todos os códigos do Senhor, todas as chaves que saem da tua palavra, comece a liberar na vida dos teus filhos todas as prisões, todas as estagnações, toda simplicidade caia por terra, toda ingenuidade caia por terra, mas que a alma dos teus filhos sejam profundas em sabedoria do Senhor, que a alma dos teus filhos sejam ministrada com os códigos de liberação para entender a profundidade da tua palavra. Nós proclamamos que a tua palavra seja liberada hoje e ela venha como uma chave, mas também ao mesmo tempo, Senhor, como um martelo despedaçando todas as estruturas que se levantam na alma dos teus filhos para impedir que eles alcancem o conhecimento da verdade. Nós proclamamos também que os teus filhos sejam ministrados pela tua voz, alinhados na voz da paternidade. E eles possam hoje, Senhor, estar sendo liberados com essa voz, e essa voz alinhe o destino, alinhe, Senhor, a identidade, alinhe os propósitos. Nós proclamamos em nome de Jesus os propósitos liberados e ativados em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. 12 não, perdão. 11. Em Romanos 11, veja que o apóstolo Paulo ele está ensinando a igreja de Roma. E ele veio, tanto no capítulo 10, no capítulo 9, ele veio falando essa questão da eleição da igreja e o projeto do Senhor para Israel. Então ele fala da incredulidade dos judeus, depois ele fala que o Senhor rejeitou Israel, mas rejeitou não no sentido de abandono, mas assim, é como que a gente fala nesse tempo da graça, entrando, é como que espera aqui, eu vou tratar com essa turma e depois eu volto a tratar com vocês. Mas a gente sabe, né, que o Senhor sempre vai traçando todos os projetos, né, que ele tem. Então ele é falando que até mesmo a rejeição, olha a importância, né, até mesmo a rejeição dos judeus foi como ganho para nós. Mesmo a rejeição aos judeus, nós ganhamos com isso. Imagine a obediência deles, ou seja, a desobediência dos judeus
trouxe salvação para o mundo, imagine a obediência desse povo. Então, ele vai trilhando esse paralelo, essa história. Aí depois, daqui tudo no capítulo 10, né? A sabedoria de Deus, quer dizer, isso aqui no capítulo 9. Aí depois a gente vai ver Israel sendo responsável pela sua rejeição. Aí entra no capítulo 10. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Aí a gente vai ver Israel não pôde alegar a falta de oportunidades. Aqui eu estou pegando só os subtítulos, né? E aí entramos no capítulo 10, 11. No capítulo 11 de Romanos, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando do futuro de Israel, lá no versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Ele diz, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: O Senhor matará os profetas, Senhor, matarás o profeta, arrastará os teus altares, arrasará os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Preservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então a gente vai falando. E aí depois no verso 11 em diante ele fala da rejeição de Israel, que não foi o fim, ou seja, Deus não acaba com os propósitos dele. Mas onde eu quero entrar aqui é, é no verso 33. Porque ele vem falando dos projetos. Por que eu peguei tudo isso? Porque ele veio falando dos projetos, dos propósitos, né? Ele veio falando de toda essa desses desígnios de Deus. Ele veio trilhando, falando dos projetos, desígnios, propósitos, intentos do coração do Senhor, tudo que o Senhor estava fazendo. Só pegar aqui um gancho, né? Nós ainda estamos ministrando a palavra do mês, né? Bem, queridos. Lembra que eu falei que ia dividir em 4 partes, né? Então essa é a terceira parte. Então veja só, quando a gente está vendo esse ponto A, havia uma discussão muito grande, né? Havia um burburinho, os judeus e a igreja. Peraí, Deus rejeitou, agora é o tempo da igreja, os judeus agora perderam a oportunidade? Ou os judeus ficavam, né? Mas quem é esse povo? Quem é essa galera que está vindo? Quem é essa galera que está chegando? Né? Eles não fazem parte, eles não são circuncidados, eles não são isso. E aí tinha aquele problemaço no meio da igreja. Então, o ponto que nós estamos entrando aqui ele termina dizendo esse assunto, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Na verdade, esse texto é um texto profético, ele termina dizendo um texto profético, é um texto de Isaías 40, Isaías 40, verso 13, né, que diz: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para lhe desse compreensão? Quem o instruiu a vereda da justiça, do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Depois, o verso 35, ele é um texto de Jó 41, 11, que ele diz: Quem primeiro me deu a mim para que eu seja que eu haja de restituir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, onde eu quero entrar aqui? Irmãos,
O grande problema de toda as nossas dúvidas e confusões é porque nós não conseguimos acessar as profundidades do conhecimento de Deus. Porque todos os desígnios de Deus são profundos. Eles não são fáceis de entender. Eles não são fáceis de discernir. Uma mente simplista não consegue entender os propósitos profundos de uma mente inescrutável. Ou seja, as coisas de Deus não funcionam de um modo simplista. A mente de Deus não funciona e os projetos de Deus não são simplistas, porque uma coisa, ela desata muitas coisas. Deus não trabalha na caixa do um. Na verdade, a mente de Deus, ela consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, Deus é como que Deus está falando com alguém, mas isso daqui desata todas as coisas. Ou seja, nós estamos vendo a história de Israel, mas ao mesmo tempo que Deus está tratando com a história de Israel, Deus está tratando da história das nações, Deus está tratando da história da vida, Deus está tratando toda a estrutura do cosmos, Deus está tratando de todos os... Ou seja, tudo Deus está tratando ao mesmo tempo. Então, como entender os propósitos de Deus com uma mente simplista? E esse tem sido o desafio dessa geração. Veja só, nós estamos falando e trabalhando na questão da palavra do mês, que a palavra do mês seria o quê? A palavra do mês é: o Senhor é o Deus que me sara. O Senhor é aquele que sara. Iar. Iar é: o Senhor sara a minha vida. Eu não estou enfermo. Eu não viverei debaixo de juízo. Eu não serei atacado pelas pragas. Eu não serei assolado pela destruição. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me sara. Então veja, toda destruição, toda essa manifestação que o Senhor fez com uma nação, quebrando os deuses dessa nação, ele diz: em vocês isso não precisa acontecer. A minha palavra, os meus juízos, os meus decretos de vingança, a minha mão de juízo não precisa estar diante de vocês, porque eu manifestarei a vocês uma outra característica minha, porque Deus é juízo, mas ao mesmo tempo Deus é um pai amoroso. Vai entender isso, né? Como diz. Como entendemos isso? Um Deus que traz um juízo, mas ao mesmo tempo um Deus que é o pleno amor. Então, por isso que eu estou, mais uma vez, dizendo, uma mente simplista não entende os desígnios e projetos. Por isso estamos enfermos. E nunca vimos uma geração tão enferma, nunca vimos uma geração tão estressada, nunca vimos uma geração tão doente, nunca vimos uma geração tão ansiosa, nunca vimos uma geração tão confusa, porque nunca vimos uma geração tão simplista. Uma geração que não gosta de profundidade. Uma geração que gosta de coisas rasas, fáceis. Uma coisa fácil. Ninguém gosta de saber como funciona. Todo mundo só quer que as coisas funcionem. Não precisa entender como, desde que funcione. Eu não preciso saber. Eu só preciso ter o telefone de quem sabe. Mais ou menos quem já viu esse meme, né? Não precisa saber, só precisa ter o telefone de quem sabe. Então, na verdade, nunca tivemos tantos problemas porque nunca tivemos tanta coisa rasa na nossa vida. E por causa dessas rapidez, buscamos coisas rápidas e tudo que é rápido não tem como ser profundo. Se você parar para pensar, veja, o que nós queremos? O discipulado rápido. O que nós queremos? A libertação rápida. O que nós queremos? A transformação rápida. O que nós queremos? A cura rápida. O que nós queremos? A prosperidade rápida. O que nós queremos? A unção rápida. O que nós queremos? As intimidades rápidas. Então, tudo isso não faz com que a gente seja
levado a níveis de profundidade. Por quê? Porque as coisas rápidas nunca serão profundas. Não tem como fazer uma coisa bem feita. Vamos lá, vamos fazer a macarronada. Eu preciso de tempo, mas eu quero rápido. Nissim hoje é instantâneo, 3 minutos, meu irmão. Tá lá, né? Tá feito. Mas, irmão, se compara a macarronada de bolonhesa com o Nissim hoje, o sabor bolonhesa, né? Ou seja, entenda que eu quero algo rápido, você vai ter. Você só vai matar a tua fome. Agora, se você quer algo sofisticado, você vai matar também as tuas ansiedades, porque você vai ter o processo e a tua alma vai ser satisfeita. Quando as coisas são rápidas, somente o meu corpo se satisfaz. Mas quando há um processo, a minha alma se satisfaz. Conhecer Deus de uma maneira rápida, eu sacio as minhas necessidades. Conhecer Deus de uma maneira profunda, eu mergulho nesse Deus aonde ele sacia as minhas ansiedades. Por isso ele diz: veja, se alegra em mim e eu satisfaço o desejo do teu coração. Não é uma troca, não é fique feliz com Deus que ele vai te dar tudo o que você quer. Não. À medida que você mergulha nesse Deus tão profundo, a tua alma começa a ficar descomplicada. E a tua alma vai sendo tão mergulhada nisso que não tem como a tua alma ficar confusa, porque você vai mergulhando em profundo, no profundo do seu amor. Observe algo, queridos. Nós estamos em uma crescente. Veja, eu vou tentar fazer os meus desenhinhos. Um pouquinho. A de rosca aqui, só um pouquinho. Vamos para a questão dos tempos. Eu vou colocar como uma linha do tempo. Não gosto disso, mas para que eu possa elucidar aqui, seria isso. Imagine aqui os 12 meses. Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
e oxe, os outros dois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Tá. Tá todo mundo vendo de boa? Sim, será compartilhado. Vamos lá. É, se você pegar aqui, nós vamos ver que dentro desse, quando a gente coloca o ciclo, né, anual, não dá para perceber, mas nós vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui seria o quê? Esse daqui seria o início. Então, nós temos o início do ano aqui. Esse daqui é o mês. Beleza. Sétimo mês. Aqui é o início do ano, segundo o calendário da criação. Esse seria o ano novo. Que toda a gente chega em setembro, outubro mais ou menos, né? Feliz ano novo, setembro, aquela coisa, né? Rosh Hashanah e papapá. Por quê? Porque aqui é o ano civil. Ano novo civil. Então as pessoas, então, entendem, porque é uma característica, que aqui nós temos o início do ano, e nós temos o ano de Tishrei. Mas, quando entramos na Páscoa, na libertação, o Senhor muda isso. Ele coloca o início do ano aqui. Ele diz: agora vocês começarão por aqui, que é a Cocabib, não é o nome. Bib. Vocês começarão por aqui. E esse é chamado, então, só para a gente poder elucidar melhor. Esse é chamado de Ano Novo Religioso. Então a gente fica com dois começos de ano: o civil e o religioso. Mas se você parar para pensar, você vai ver que essa estrutura aqui, ele retrocedeu como 7 meses. Então nós vamos ver aqui. Se você olhar para as festas, você vai ver que nessa postura, ou nesse tempo aqui, do sétimo mês, nós vamos ver a festa mais importante. Qual que é a festa mais importante que a gente vai ver? A festa de Tabernáculos. Nós vamos pegar Tabernáculos, que ela fica aqui. E Tabernáculos, você vai ver que é a única festa que ainda vai ser celebrada. De tempo em tempo, a Bíblia diz lá, né, que eles irão para Jerusalém e celebrarão. Então vai ser mais ou menos a festa que vai ser celebrada até no milênio. Eles vão estar de tempo em tempo celebrando tabernáculos. Por quê? Tabernáculos fala da festa do casamento. Então entendemos que Jesus voltará para buscar, ou seja, o arrebatamento se dará
não em Páscoa e nem em Pentecoste, mas acontecerá nessa questão de tabernáculos, ou em trombetas, ou seja, nesse mês aqui, no mês sétimo, porque esse é o mês que culmina todas as coisas, que termina todas as coisas, as três grandes festas. Páscoa, que está no primeiro mês, então a gente vai ver aqui. Nós vamos ver depois Shavuot, que é Pentecoste. Nós vamos ver Páscoa. Nós vamos ver Pentecoste do terceiro mês. E aí nós vemos, então, tabernáculos no sétimo mês. Então, tudo é uma preparação para tabernáculo. Tudo é uma preparação para estar sendo pronto como noiva. Agora vamos para uma parábola das 10 virgens. O que a Bíblia diz na parábola das 10 virgens? Que eles se apresentaram como noiva. Chegou o dia das noivas irem encontrar o noivo. Então, toda a preparação em 7 meses, veja só, 6 meses eu me preparo, no 7º mês eu me caso, e depois eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 meses de desfrutar. Olha se você pegar pelo tempo. 6 meses eu me preparo. 6 fala de deixar toda a carnalidade e me conectar. 7º mês, eu me caso. 7º fala da plenitude. Depois eu tenho 5 meses de revelação com ele. Então, esse é meu ciclo anual. Agora, entenda o seguinte, aqui é o começo de tudo. Tisri. Porém, o Senhor, ele diz, volte 7 meses. Retroceda 7 meses para que você se apronte para isso. Retroceda 7 meses para que você esteja preparado para desfrutar isso. E aí, então, a gente começa aqui. Primeiro mês, revelação do Cordeiro. Primeiro mês, salvação. Entendeu? Primeiro mês, eu vou ver o Cordeiro e o Cordeiro vai ministrar sobre mim. Segundo mês, a palavra do Cordeiro me cura. Terceiro mês, eu sou selado pelo Espírito do Cordeiro. Ou seja, eu vou me aprofundando. Quarto mês, eu venço o falso Cordeiro, Tamuz. Quinto mês, o Cordeiro me mostra o Pai, Ave. Sexto mês, eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. No 7º mês, eu estou pronto para o casamento. Então, todo ano, o Senhor me dá 7 meses de oportunidade. Todo ano, o Senhor me leva ao nível de profundidade do conhecimento das riquezas dos seus intentos. Profundidade das riquezas do seu conhecimento. Durante 7 meses, o Senhor destrava toda a minha alma com o simplismo. Não é a simplicidade. Porque, irmãos, uma coisa é a simplicidade, outra coisa é o simplismo. A pessoa profunda, como eu sei que uma pessoa é profunda? Quando ela consegue pegar coisas profundas e ensinar de uma maneira simples. Isso daí é profundidade e simplicidade. O que eu estou trabalhando aqui com vocês é quebrar o simplismo. O simplismo é nada mais do que a ignorância. Eu não posso ouvir coisas profundas, eu tenho que ouvir coisas rasas. E era isso que Jesus estava fazendo com aquela geração. Ele ia contar coisas profundas. Ele fazia o quê? Não, é como um semeador. Ele tinha que ir para o simplismo, porque aquelas pessoas eram muito simples de entendimento. Muito simples. O dia que Jesus quis ser profundo,
Até os discípulos abandonaram ele. A hora que ele começou dizendo, olha, vocês não entenderam que aquele pão é o meu corpo. E vocês não entenderam que se vocês não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo? Irmãos, há relatos que por muito tempo os do caminho, que era chamado, eles eram conhecidos como canibais por causa dessa palavra. Ele fala, rapaz, esse povo é tudo canibal, porque o mestre dele disse que tinha que comer da carne dele e beber do sangue dele. Ou seja, olha o nível de simplismo. E quanto mais simples eu for, quanto mais simplista eu for, menos eu consigo discernir os propósitos de Deus para minha vida. Porque é impossível você discernir os propósitos de Deus com uma mente simplista. Por isso, quando nós caminhamos em ciclos anuais, nós vamos ver, primeiro mês, o sangue do Cordeiro me cobre, mas o sangue do Cordeiro não é o que me cobre trazendo salvação, mas esse sangue se aprofunda dentro de mim, esse sangue tem os códigos de vida do Cordeiro. O sangue é aquele que traz vida. Então, mais uma vez, eu começo o ciclo de preparação e eu me coloco diante dos códigos genéticos do Cordeiro, diante dos códigos de vida do Cordeiro. Eu me coloco diante dos códigos do Cordeiro e esses códigos começam agora a desbloquear todos os códigos da serpente em mim. E aí, isso então, do segundo mês, o Senhor começa a caminhada do homem. Nada mais do que isso. Eu caminhar 50 dias, tirando o simplismo da minha cabeça, arrancando os códigos de distorção, arrancando a ignorância, arrancando a incredulidade. Por quê? Porque o Deus desse século cegou os incrédulos. Então, todos aqueles que são incrédulos, eles não têm o resplandecer da glória de Cristo através do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, todas as pessoas, mesmo sendo cristãos, que são incrédulos, eles não veem a glória de Cristo. E o que é a glória de Cristo? Segundo o Novo Testamento, a palavra glória é a palavra doxa, que é os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito. Então eu nunca vou saber os projetos de Deus com uma mente simplista. Mas qual é o problema dessa geração? Quando eu digo, esse é o mês de ser curado, aí você diz, uau, eu vou ser curado. Como que você vai ser curado? Simples. Deixando a ignorância. Porque o próximo mês eu tenho que ser selado. Mas você não vai ser selado com a ignorância. O selo não pode vir na ignorância. Eu não posso atestar a tua ignorância. Qual foi o problema? Faz a caminhada e a trajetória. Qual foi a caminhada e a trajetória do selo do Senhor? No primeiro Pentecoste e no segundo Pentecoste. No primeiro Pentecoste, eles caminharam 3 meses, o Senhor foi dando maná, o Senhor foi dando experiência, mas a mente simplista não entendia, porque a mente simplista, ela se move por necessidade. A mente profunda se move por propósito. A alma simplista mata as suas necessidades. A única coisa que ela quer é pão para comer e água para beber. É a única coisa que um simples quer. Já viu um simples? O simplista, ele é muito simplista para querer coisas profundas. Se eu tenho para comer e para ficar sossegado, tá bom demais. Para que mais, meu filho? Entendeu? Tá bom. Eu não estou dizendo para você ser insaciável conforme essa geração, mas eu estou dizendo assim o simplismo dessa geração. Então, veja, se as minhas necessidades estão supridas, para que esquentar a cabeça? Agora, isso vai ser aquilo que Jesus caminhou com essas pessoas. Tinham aqueles que queriam somente que Jesus desse comida, mas tinham aqueles que queriam mais. Porque eles não se movem por necessidade, eles se movem por propósito. E somente quem busca propósito mergulha nas profundidades da riqueza do Senhor.
Porque há um propósito para todas as coisas. Em todas as coisas há um propósito a ser estabelecido. E quando eu começo a entender isso, eu vou ver que esse propósito vai se estabelecendo e esse propósito do Senhor me cura. É o propósito do Senhor me cura. Veja, observe, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. Quando a gente fala de propósito, foi um homem que viveu com propósito, morreu por propósito, estabeleceu o seu chamado por propósito. A vida desse homem não foi fácil em nenhum momento da vida cristã. Literalmente, o Senhor diz: ele vai saber o que é sofrer pelo Evangelho. E realmente, em cada momento da vida do apóstolo Paulo, ele sofreu pelo Evangelho. Mas em nada, ele foi desesperado. Em nada. Por quê? Porque ele não vivia por necessidade, ele vivia por propósito. Então a questão é: o que o Senhor curará nesse mês? O que o Senhor vai curar? O que é essa cura? Se vocês ouvirem atentamente os meus mandamentos, se vocês fizerem o que é reto, se vocês obedecerem a minha palavra, eu sou o Senhor que te cura. Curar do quê? O que ele está me curando? Do simplismo, da ignorância, da falta de propósito. Porque, meu irmão, isso é o que enferma não só o meu corpo, isso é o que enferma a minha alma. De que se queixa o homem, a não ser pelos seus próprios problemas? Vamos lá, irmão. Quais são os nossos maiores problemas? Se você for ver teus maiores problemas, foi quando você buscou solucionar os teus problemas de uma forma simples, rápida e sem profundidade. Quando você não viu, exemplo, eu vou solucionar o meu problema agora, mas eu não estou vendo a consequência que isso vai trazer lá na frente. Não, mas o que importa é que eu solucione o meu problema agora. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Estou com ansiedade, né? A pessoa que fuma, ela tem ansiedade. Todo problema do vício é ansiedade. Pessoa que fuma, pessoa que bebe, pessoa que... Ansiedade. Estou com ansiedade. Em vez de eu tratar a ansiedade, não, eu vou saciar isso de uma forma rápida. Aí o cara acende o cigarro. Mas tudo bem. Mas ele não está vendo que isso lá na frente vai causar um outro problema. Às vezes irreversível. Mas não tem problema isso. Eu não estou pensando lá na frente. Eu estou pensando em saciar agora o meu problema. Todo simplista, ele quer as coisas rápidas. Você já entendeu que... Eu creio que vocês já entenderam isso. Por que nós caminhamos os propósitos infinitos, né? A gente está sempre no infinito e além. Por que as nossas palavras sempre é uma série de 1 milhão de vidas? Porque, meu irmão, ninguém consegue realmente solucionar o seu problema em 1 hora. Ninguém consegue solucionar o teu problema em 1 mês. Ninguém consegue solucionar o teu problema em 1 instante. Você precisa trilhar um caminho. Você quer ser curado? É um caminho. E esse caminho, às vezes, leva anos, às vezes leva ciclos, às vezes leva estações. Isso daqui, meu irmão, vai porque não é uma questão simples de resolver. Todos os mecanismos de enfermidade, eles alteraram muitas coisas no teu corpo, na tua alma, que você precisa ir com profundidade, arrancando as raízes de tudo isso, senão isso depois se alastra de novo. Pensa num câncer. Se a pessoa arranca só aquele tumor, não é assim que acontece. Ele precisa ir em todas as raízes desse tumor, porque mesmo arrancando esse tumor, ele pode nascer de novo, porque ainda havia raízes de câncer no corpo. Então, nenhuma enfermidade é arrancada de uma forma simples. O Senhor é o Senhor que te cura. Como ele te cura? Ele te cura arrancando as raízes de deformação. O Senhor diz isso, sabe qual é o problema de vocês? Que os filhos das trevas são muito mais hábeis na sua geração. São muito mais hábeis, são muito mais prudentes. Por quê? Porque o crente é simplista. O cristão é simplista demais, ele não tem, eu não vou dizer malícia, mas ele não tem
astúcia. Ele sempre está muito simples, é muito, sei lá. E a gente não consegue perceber. E na profundidade do conhecimento da nossa alma, mergulhar para poder entender quão profundos são os propósitos desse Deus. Irmãos, mais uma vez, eu tenho repetido isso daqui várias vezes nesse vídeo. Deus é profundo. Se você quer se relacionar somente com as mãos de Deus, você vai ser que nem um povo no deserto e que nem o povo que andava com Jesus, sempre buscando o que ele pode te dar. Mas se você quer se relacionar com o coração desse Deus, se você quer relacionar com o próprio Deus, se você quer se relacionar com a pessoa desse Deus, é muito mais profundo. Eu estava conversando com uma filha, né, espiritual e falando exatamente isso. A gente falava, né, às vezes as pessoas falam assim, às vezes da minha família, né, não está muito exposta. Quem sempre aparece sou eu. Quem sempre aparece sempre é eu, né? Vocês não verem a minha esposa, você não vê meu filho agora que está mais aparecendo. Mas até a nossa igreja, ninguém vê. Ninguém vê a nossa igreja, a gente não mostra nada, né, da igreja. É só mais eu. Por quê? Porque se você quer ter um relacionamento raso comigo, você vai ver o meu ministério. O meu ministério é daqui. Agora, você quer conhecer mais coisa, você tem que ser mais profundo. Você entendeu? Você quer conhecer a minha casa, você quer conhecer a minha esposa, você quer ver o meu ministério? Então tem que ser um relacionamento mais profundo. Você tem que conviver com a minha casa. Ou seja, ser raso, a única coisa que você vai conhecer é o meu ministério. São os meus ensinos. Agora, você quer conhecer a minha família? Aí não, meu irmão, aí você tem que ter um relacionamento profundo. Você tem que vir na minha cidade. Você tem que participar da minha casa. Aí você vai conhecer a minha esposa, você vai conhecer os meus filhos, você vai conhecer meu ministério, você vai conhecer tudo que envolve a minha vida. Senão, você só vai conhecer o meu chamado. Entendeu? São duas coisas. Então, tem pessoas que só conhecem uma parte do Senhor, as mãos do Senhor, mas não conhece o Senhor, não tem intimidade com o Senhor. E é exatamente isso daqui que as pessoas têm que entender. Nesses 6 meses, o Senhor te chama para um nível de profundidade. Então, mais uma vez, veja aqui, toda a minha casa está expressada aqui, agora. Então, eu falando aqui, é eu falando, é meu filho falando, é minha filha falando, é a minha esposa falando, é a minha congregação falando. Eu estou representando, eu sou um representante de todo esse conjunto de coisas. Estamos falando aqui. Agora, você quer conhecer um por um? Isso requer profundidade. Isso requer tempo. Isso requer trabalho. Então, você vai ter que buscar um nível de mais profundidade. Senão, você vai ver tudo isso em mim agora. Não tem problema. Você está vendo o resultado da minha casa nessa palavra hoje. Agora, você quer conhecer cada um da minha casa? Requer tempo. Requer profundidade de relacionamento. A minha casa não está aberta para todo mundo entrar. Está aberta para os íntimos entrar. Não é assim? Ninguém convida. A tua casa agora não está com o portão aberto para qualquer um que passar na rua entrar. Ou seja, tem um muro, tem um portão, tem uma cerca, tem algo que barra, tem uma porta que vai dizer: peraí, daqui para cá só entra convidado. Você entendeu? Então, entenda essa questão. O que o Senhor está dizendo? Aqui, olhando a parábola das 10 virgens, aqui é como se fosse a porta de entrada para o nível de revelação. Então, colocamos aqui. Ver se eu acho a portinha aqui.
Deixa eu vou achar a portinha, não. Vou pegar uma janelinha, então. Supor que aqui seja um portal espiritual. Então, aqui seria o portal. O portal para acessar todos esses propósitos. E aí, veja só. Quando nós olhamos para isso daqui, aqui é o tempo de cura. Eu tenho que estar pronto. Volto de novo. Cordeiro, cura, espírito que sela, vencendo os ídolos, mergulhando na paternidade e indo para as recâmaras da intimidade. Aí sim, eu estou pronto para poder me apresentar. Você entendeu? Porque as 10 virgens vai falar do estar pronto. Mesmo sendo virgem, 5 não estavam prontas, preparadas para aquele momento. Na verdade, estavam prontas, mas não estavam preparadas. Você entendeu? Estavam prontas, prontas no sentido, ou podemos falar, estavam preparadas, mas não prontas. Ou seja, elas estavam ali, mas elas eram loucas. Não se precaveram para algumas adversidades, e o Senhor considera elas como loucas. Então, essa preparação das virgens para estar pronta para o casamento requer 6 meses, no mínimo. Então, nós estamos aqui no segundo mês. Esse segundo mês é o tempo que o Senhor nos leva a quebrar níveis de sedução. Agora, vamos para a questão da palavra, olhando para as estruturas de principados, né? de coisas que cercam. Vamos lá. Veja só. Primeiro mês, violência. Eu venço com adoração. Segundo mês, igual que é Afrodite. E quem é Afrodite? É sedução. O simples, olha, olha agora a palavra. Quando Provérbios fala da sedução, ele fala de uma palavra. Veja só. Provérbios 7:7. Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para te guardar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens que eram carecente de juízo, que vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, as trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está na rua, ora, está na praça, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro e busquei-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã,
Gozemo-nos de amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele voltará para casa. Seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o acastou. E ele, num instante, a segue, como boi que vai para o matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custaria a vida. Agora, pois, filho, dá ouvido e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para o caminho dela. Não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as recâmaras da morte. Agora veja, querido, aqui ele trata como a prostituta, uma mulher, mas nós não sabemos, mas nós sabemos que ele não está dizendo somente de um laço físico, ele está dizendo de uma obra da sedução. Veja, o sexto mês é conhecido como as recâmaras do amor. Elu, eu estou para o meu amado, e o meu amado está para mim. Elu fala exatamente isso. A palavra eu sou do meu amado é meu, é ele chamando-nos para as recâmaras de amores. Veja só, o sexto mês vai dizer em que cama eu me deitei. Se foi a cama da sedução e da perdição de Tamuz, ou se é os lugares aonde o Cordeiro me satisfaz nas minhas necessidades e nas minhas intenções. Ou seja, quem sacia a minha alma vai ser determinado. E em que eu estou pronto para encontrar? Se são os ídolos ou se é o Cordeiro. Então veja só, quando tratamos então isso, nós vemos que quem é que foi seduzido? O simplista. Ele estava vendo o simples, mas o simples aqui, ele fala de uma simplicidade, uma ingenuidade, o tolo. E a palavra aqui é o de mente aberta. Por que mente aberta? Meu irmão, porque a minha mente não pode estar aberta. A minha mente tem que ser fechada. Fechada e selada pela palavra. Essas pessoas que têm a mente aberta para todas as coisas, experimentar todas as coisas, meu irmão, esses sempre serão seduzidos, são simplistas. São os simplistas. Mas em outro ponto, em Provérbios 1, ele diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para dar sabedoria para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo. Olha a palavra agora. Para dar aos de mente aberta prudência e aos jovens conhecimento. Ou seja, para dar ao simples esperteza, para dar ao simples astúcia, para dar ao simples inteligência, para dar ao simples, esses simplistas, para dar essas pessoas que andam vagando com uma mente simplista, códigos de prudência. É isso que ele estava dizendo. Então eu vejo que, olha que interessante, como eu sou seduzido. Afrodite, quem Afrodite seduz? E agora, irmãos, eu vou muito mais, porque quando a gente vê simplista, a gente vê aquela pessoa caipira. Não. O simplista é todos aqueles que estão buscando coisas sem propósito, pelas necessidades da sua alma. Tem muitas pessoas inteligentes, entre aspas, inteligentes segundo o mundo,
mas que estão se enfiando em furada, porque estão buscando segundo as suas necessidades e cobiças. Então, o Senhor, esse mês, vai curar as deformações e vai arrancar as necessidades da cobiça do teu ser. Por quê? Porque isso te abre a comer qualquer tipo de comida. Isso te abre para beber qualquer tipo de bebida. Agora, olha só. Depois disso, nós temos quem? Olha que interessante. Primeiro mês, eu venço a violência. Segundo mês, eu venço quem? Eu venço a sedução. Por quê? Qual é o ataque do terceiro mês? Qual é o espírito que age? Atenas, a sabedoria corrompida. Então, para que no mês quarto, que é o mês de Tamuz, eu não me encontre com os ídolos, eu tenho que subir um monte. Ou eu vou ser um Moisés, que está vendo o Senhor com a sabedoria do alto, ou eu vou ser um Israel, que está construindo os seus ídolos, porque não está mais escutando Deus. Tudo isso depende exatamente desse segundo mês. O segundo mês, o Senhor quer arrancar o meu simplismo. O segundo mês, o Senhor quer arrancar essa mente simples do meu coração. Segundo mês, o Senhor quer arrancar essa estrutura simplista, rasa, rasa. Irmãos, mais uma vez eu digo, se você é raso, você nunca entenderá os propósitos de Deus. Eu vou falar isso de novo, porque você não está entendendo muitas vezes que isso não é um problema mais nosso, é um problema dessa geração. Essa geração é a geração rasa. É a geração que não sabe mais interpretar um texto. É uma geração que não tem paciência de ler, reler e reler de novo. É uma geração que, quando olha para uma mensagem, ela precisa que essa mensagem seja tão simples para entendimento, porque a minha cabeça já está tão acelerada com coisas nada a ver. Então, veja só. Sabe o que eu tenho visto? Que essa geração precisa que tudo seja colocado na boca. Não tem mais capacidade de ler e interpretar e entender. Não tem mais a capacidade de olhar e pesquisar e desfrutar, não desfrutar, mas de pegar de coisas profundas e ir profundo e ver o que está acontecendo aqui. Na verdade, não é esse tipo de inteligência. Porque inteligência, irmãos, a inteligência, entre aspas, é o acúmulo de conhecimento. Na verdade, nós precisamos ser sábios. É pegar todas as informações e aplicá-los. Não adianta eu saber. Eu só saber é intelecto. Agora, saber aplicar o que eu sei é sabedoria. Por isso, é o espírito de sabedoria. Então, a sabedoria é a inteligência, o conhecimento, os conselhos, a prudência, tudo aplicado. Por isso, a sabedoria me convida para me dar inteligência, segundo ele, mas me fazer andar e desfrutar. Então, para você ser sábio, você precisa ter um monte de qualidades e um monte de virtudes. Então, veja só, irmãos, dentro disso daqui, né, a gente vai ver a inteligência. A inteligência você só precisa saber. A sabedoria você tem que ter domínio próprio, mansidão, porque quem não tem domínio próprio e mansidão não consegue esperar para agir no momento certo. Você precisa ter informação, você precisa ter conhecimento, você precisa ter os conselhos. Ou seja, a sabedoria é realmente as virtudes completas do Senhor dentro de ti. Aí sim, você se tornou um sábio. Se não, um intelectual. Então veja só, irmãos. Eu preciso, como essa geração, eu preciso deixar com que a minha alma seja ministrada por essa palavra. Amém? Não permita
ser simplista. Em nome de Jesus, irmãos. Não permita ser simples, com essa simplicidade da ignorância. Não permita. Eu termino aqui tentando mostrar isso. Né? Veja, duas coisas acrescentam valores. Capacidade de informação e capacidade de processamento. Pegue uma máquina hoje, um computador. Capacidade de armazenar, isso chama HD. Então, você vai pegar uma máquina, um computador, você vai ver ela de 128, 256, 512, 1 tera. A mesma máquina, ela vai acrescentar alguns tipos de valores a mais, porque você aumentou a capacidade de armazenar informação. Mas, olhando agora para um outro ponto, a capacidade de processar informação dá valor a essa máquina. Pega um celular tijolão que processava as informações de um jeito, você compra por R$ 200, R$ 300, né, os analógicos, porque o modo de processar as informações é simples. Agora pega um último celular que tem toda a sua capacidade, os seus chips de processamento, e quanto mais esse chip ele descodifica informações complexas, mais valor é dado a ele. Então, o que o ser humano cada dia mais está inventando a cada dia? Quem lembra aí dos Pentium, né? Os Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Aí depois começaram, então, aos sistemas de núcleos e aumentando o núcleo, um núcleo, dois núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, 32 núcleos de processamento. E aí a gente vai, então, para cada vez mais até chegar, e aonde eles querem chegar, são nos quânticos, que os sistemas de descodificação de informação é tão poderoso que vai conseguir pegar minúsculas coisas e esmiuçar tudo isso. Então, quanto mais capacidade de processar informações complicadas e desvendar, mais valor tem. Agora eu jogo isso para você. O teu valor vai ser dado em duas coisas. O quanto você armazena de informações, mas o quanto você processa informações complicadas. Eu vou jogar isso para todas as áreas da sua vida. Você vai ser um bom funcionário se você consegue obedecer todas as informações do teu patrão e guardar tudo que ele está falando. Mas você sempre vai ser um bom empregado se fizer isso. Agora, se você aumenta a tua capacidade de resolver problema, se você aumenta a tua capacidade de desenvolver e dar solução a coisas complicadas, você já não vai ser um simples funcionário. Você passa a ser um gerente, daqui a pouco você é o dono do teu próprio negócio, daqui a pouco você vai crescendo, porque quanto mais você aumenta a tua capacidade de solucionar problemas, você cresce no teu valor agregado. Na verdade, irmãos, o mundo sempre está em busca de pessoas que sabem resolver problema, pessoas que conseguem solucionar problemas, pessoas que conseguem descomplicar algo para solucionar problema. O mundo quer, até o mundo procura pessoas que sabem processar informações complicadas. Agora, aquela pessoa que qualquer problema desespera. Meu Deus, minha vida, não aguento mais minha vida. Que problema é esse? Então, isso daqui vai te fazer sempre um escravo. Sempre um escravo. Pode ir lá. Sempre um escravo. Você sempre vai ser um escravo que só faz o que é mandado. E o próprio Senhor Jesus diz isso. Servo inútil que só fez o que foi mandado. Por quê? Porque esses são os simplistas. Simplistas. Eles não conseguem ver além daquilo que mostram para ele.
Sabe aquele negócio assim que a pessoa está lá, chegou no trabalho, ela passou por cima do problema, ela passou por cima do lixo, ela pulou o lixo, ela fez tudo isso, e aí a pessoa fala, mas você não viu isso? Uai, ninguém me mandou, ninguém falou comigo que tinha que ter varrido isso daqui, ninguém falou que tinha que ter catado isso. Uai, é só falar. Esses daí vão ser sempre o empregado. Agora, meu irmão, quando você olha para um ambiente e vê todas as necessidades daquele ambiente, quando você começa a dar solução para todos esses ambientes, não tem como, não tem como você ficar como um simples empregado. Vamos para a Bíblia? José. O cara chega como um escravo vendido pela sua família. É, exatamente. Mas veja só, ele chega como um simples escravo. Simples escravo. Ele começa a servir e daqui a pouco ele começa a servir e dá tanta solução de problemas. E ele consegue solucionar tantos problemas que Potifar fala, cara, faz o seguinte, administra a minha casa. Já para pensar, irmão, como um escravo administra uma casa? Entende? Como um escravo administra uma casa? Mas o cara tinha tanta inteligência, tanta sabedoria, e o cara era tão sofisticado que não importa a função que ele está fazendo. E aí é isso que eu quero que você entenda, irmãos, não é a função, é o coração. Uma alma sábia, não importa a função que ele exerça, ele sempre sobressai. Entendeu? Não importa o que você está fazendo, você sempre vai sobressair, porque você é complexo. Não complexo no sentido de uma pessoa difícil de entendimento, mas você é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão fácil de lidar. Os problemas sempre são tão oh meu Deus do céu, resolvido, né? É isso, de uma maneira tão simples e coisas tão complexas são dadas com soluções tão simples. Isso daqui, eu vou dar um exemplo. Você pegar, vamos lá, irmãos, você pegar o teu celular e passar o dedo para cima e fazer, isso é tão simples. Mas, meu irmão, é tão complexo esse negócio. De simplesmente você olhar para o teu aparelho e ele liberar tantas coisas. É tão complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples. E isso agrega tanto valor a isso. De uma maneira tão simples de você apertar um botão e uma, uma gama de informações tão complexa ser executada que é assustador. Por isso, isso não custa barato. É muito caro. Porque, meu irmão, é tão simples, mas complexo ao mesmo tempo, que não é todo mundo que consegue projetar isso. Voltamos para José. O cara escravo, trabalho forçado, mas o cara era tão complexo na sua profundidade que em pouco tempo Potifar não sabia nada que ele tinha. Era o José que administrava tudo. A gente sempre quer chegar no nível de governo de José, mas a gente não consegue administrar nem as nossas emoções. Imagine uma nação. A gente não consegue administrar nem os nossos pensamentos. Imagine uma nação. Então veja só, o que nós precisamos? Ser curado do simplismo. Essa geração não está mais conseguindo processar informações profundas, e isso é estratégia. Irmãos, leia, veja só, leia os livros dessa geração. Veja o conteúdo dessa geração. Veja as músicas dessa geração. Eu vou para o lado de música, né?
Veja as harmonias dessa geração. Com 3 notas na igreja, você canta 3 horas sem parar. Você pega um sol, um dó e um ré. Meu irmão, você canta todos os louvores. Você pode fazer 12 horas de adoração com sol, dó, ré. Com o mesmo ritmo, com a mesma estrutura, você canta todas as músicas dessa geração dentro da igreja. É que a gente brinca, né? Depois do ensaio, a gente toca aquela música toda que erramos tudo, aí o pessoal fala assim: que nota que a gente dá? A nota dó. Tipo assim, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Mas veja só, é essa geração. É uma geração tão simplificada, tão simplificada, tão simplista, que perdeu a essência. Você entendeu? Hoje todo mundo faz tudo, porque é tudo tão simples. Antigamente você precisava de um profissional para fazer as coisas. Hoje não. Todo mundo sabe fazer porque é tão simplificado. Mas, meu irmão, a gente só tem pessoas rasas nessa geração. E aqueles que começam a profundidade, não importa se eles estão certo ou errado, por uma geração tão simplista, ver algo um pouco mais profundo, todo mundo segue. E aqui está o problema. Quem já viu o ditado? Na terra do cego, quem tem um olho é rei. Então veja, meu irmão, por que as pessoas hoje comem qualquer coisa e estão enfermas? Por que as pessoas hoje estão endemoniadas, cultuando demônios, invocando demônios, desagradando Deus em nome de Deus? Porque são tão simplistas, tão rasas, que não conseguem processar informações. E qualquer um que diz que é profundo passa a ser o que domina essas pessoas. Então veja, meu irmão, o Senhor quer te curar. Esse é o mês que o Senhor quer te curar. Esse é o mês que a sedução vai ser arrancada do teu coração. Esse é o mês que o Senhor virá com a palavra profunda e quebrará todas essas estruturas simplistas do teu coração. Eu profetizo, você será uma pessoa profunda, porém descomplicada. Uma pessoa que mergulha na profundidade do coração do Senhor, mas ao mesmo tempo consegue trazer de uma forma tão simples e não simplista coisas profundas. Você consegue e conseguirá explicar. Por isso eu declaro, ó profundidade da riqueza, de tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, para ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Há uma outra versão que diz: vocês por acaso já viram algo que se comparasse à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor ou a quem Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede. Tudo acontece por intermédio dele. Tudo termina nele. Glória para sempre. Louvor para sempre. Amém, amém e amém. Romanos 11, 33 em diante. Então veja, irmãos, que o Senhor possa quebrar essas estruturas do teu coração. O que eu mais peço e hoje
Eu glorifico Deus. Glorifico Deus por algo que Ele me fez entender no começo da minha conversão. Quando eu pisei na igreja, a primeira coisa que o Senhor falou comigo, e o que era latente no meu coração é: busque sabedoria. Só isso ele falava. Busque sabedoria. E durante toda a história da minha vida cristã, o que eu mais peço ao Senhor é: Senhor, me deixe ser profundo. Me permita conhecer a profundidade do teu conhecimento. Porque somente sabendo das coisas profundas do Senhor, nós vamos conseguir se relacionar com o teu ser. Porque, irmãos, como é difícil você se relacionar com o simplista. Entendeu? Porque eles nunca vão buscar nada além das coisas rasas. E nunca vão buscar nada além de matar a tua fome. O simplista sempre vai viver em torno das suas necessidades e cobiças. Agora, o profundo não. Até porque aqueles que alcançam a sabedoria, eles alcançam riqueza, honra e vida longa. Então, quem alcança a profundidade é agregado valor. E quem tem valor não tem necessidade. Entende? Lembra do celular? Quem é um tijolão? Quem é um analógico? Agora, quem tem os seus processadores multi, ultra, mega power, sempre terá valor agregado. Nunca, mesmo que ele perca o emprego, daqui a pouco ele já está em um outro lugar, porque não tem como passar desapercebido uma pessoa profunda. Entende? Porque ele é profundo, mas ao mesmo tempo descomplicado, fácil de se lidar. Quando eu vejo as pessoas que se dizem ser sábias, mas que são pessoas difíceis de convivência, eles não são sábios, eles são intelectuais. E toda intelectualidade é uma escravidão e torna as pessoas arrogantes, duras e difícil de relacionamento. Todo sábio, ele é simples. Todo simples é humilde. E todo humilde é fácil de se lidar. Porque ele nunca vai brigar por posição. Ele sempre vai tentar resolver o problema. E a paz sempre é inerente do humilde. Mesmo que em momentos precise estabelecer a guerra para que a paz venha. Então, por isso que a Bíblia diz: quem que a sabedoria chama para comer na sua mesa? Os humildes de coração. Entendeu? Então, o arrogante, quando pede conhecimento, ele pede para saciar as suas cobiças. O simples e humilde, agora o simples de simplicidade, não de simplismo, ele pede e visita a mesa da sabedoria, ele não está preocupado com ele está preocupado com o propósito. Por isso, não importa o que eu penso, importa que o propósito seja estabelecido. Agora, o simplista não. Eu preciso me dar bem, porque eu preciso saciar um problema da minha alma, uma necessidade. Então, mais uma vez eu digo, busque sabedoria. Estamos caminhando e a palavra do Senhor vai te curar. Busque sabedoria. Busque a sabedoria. Seja uma pessoa profunda. Seja uma pessoa descomplicada, porém profunda. Que não importa a posição que o Senhor te colocar, o final, você sempre estará em lugares de governo. Você pode começar como anônimo, mas no final, você sempre estará no lugar de governo. E não é porque você galga isso, porque é impossível uma pessoa profunda ficar
invisível. Não é isso que Faraó disse? Quando José, ele não disse, me coloca. Ele não pediu nada, ele só falou, cara, o sonho é isso daqui, ó, isso. Agora escolhe uma pessoa que faça isso. Faz assim, 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 acabou. O Faraó olha e fala assim, cara, quem que eu vou colocar? Quem é tão profundo e inteligente como você? Quem vai poder solucionar esse problema para nós? Ninguém, não existe ninguém que pode fazer isso a não ser você. Você é o cara para fazer isso. Você entende que ele não se colocou, ele não se impôs, ele não foi arrogante, ele não pediu nada em troca para desvendar o código. Simplesmente, se você tem profundidade, você não precisa ter medo de perder posição, porque aonde você ficar, aonde Deus te colocar, aonde você foi estabelecido, é impossível você não chegar em lugares de, eu vou dizer governo, não no mau sentido, de ser luz. Não é isso que Jesus diz? Que nenhuma luz é colocada no lugar invisível. Toda luz é colocada em lugar onde todo mundo vê. Porque é inevitável. Inevitável. Então, quando um profundo e um sábio é confrontado, é difícil. Irmãos, todas as vezes que você vê um sábio sendo confrontado, ele sempre vai abrir mão. Sabia disso? Não briga por posição. Abre mão. Não, pode ficar. Porque, meu irmão, eu vou pegar e começar de novo. Para mim tá de boa. Aqueles que querem pegar o que eu edifico, muitas vezes não vão conseguir dar conta de continuar edifício. Eles pegam um edifício, mas eles esquecem que para aquele edifício funcionar, precisa de muitas coisas por detrás. Então, você quer meu edifício? Fica com o que eu edifiquei. Eu vou começar de novo, eu sei edificar. Vai demorar um tempinho, mas daqui a pouco eu edifico de novo. Mas aquele edifício que foi edificado, que tentaram me roubar, às vezes a pessoa não tem profundidade para manter em pé. Vai cair. Você entendeu? Então, entenda, irmãos. Eu preciso aprender que eu não vou lutar por aquilo que é meu, porque aquilo que é meu é gerado dentro de mim, no sentido, não no mau sentido, como Jó. Você entendeu? Não. Aquilo que está dentro de mim é gerado, vem da profundidade com o Senhor. Então, eu preciso brigar por isso. Você entende? Agora, os simplistas sempre vão brigar, porque tudo que ele tem não foi construído dentro dele, foi tirado de alguém. Então eu tenho que brigar por isso. Eu tenho que defender isso. O sábio não. Ele sabe gerar todas as coisas. Volta para José. Escravo, governo. Preso, governo. No governo, governo. Ou seja, em todos os momentos ele termina como governo. Não tem outra palavra. Porque não é a posição que me colocaram. É a minha profundidade e habilidade de resolver problemas. Coloque a mão na tua cabeça. Fica comigo, meu pai. Eu renuncio hoje toda ignorância e simplismo. Eu renuncio à alma simplista, ignorante e travada. Eu renuncio os conhecimentos que me aprisionam. Eu renuncio à sede humana pelas ambições. Mas hoje a tua luz traz sabedoria ao meu coração, curando as enfermidades. Pai, eu preciso dos teus conselhos. Eu preciso da tua unção. Eu preciso cada dia mais mergulhar nas profundidades do conhecimento do Senhor. Agora você vai fazer assim, ó, eu arranco o véu de Roma, eu arranco o véu da Grécia, eu arranco o véu do intelectualismo, eu arranco o véu da ignorância e da burrice, eu arranco o véu da morte
e proclamo que coloco sobre a minha cabeça e sobre a minha alma o capacete dos pensamentos da salvação. Eu transformo a minha alma ao poder da palavra, em nome de Jesus. Toda morte, caminhos mentais de morte, caminhos mentais dos neurônios que caminham para as estruturas da ignorância, é subjugado hoje. E a minha mente é liberada para aprender em nome de Jesus. Amém. Meus lindos, Deus abençoe. Que você possa buscar o Senhor de uma forma com propósito. Deixe de ser simplista. Pare de querer as coisas prontas. Gaste tempo. Amém? Gaste tempo. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.